A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos. Eu me chamo Samantha Longo e é com muita alegria que eu recebi o convite da OAB para participar hoje aqui desse painel de autocomposição e pandemia, ao lado de três ilustres advogados e magistrados que atuam com mediação, especialistas no assunto, estudiosos. A gente está hoje no 5º dia do Congresso, um congresso maravilhoso, organizado com tantos temas interessantes relativos à pandemia que a gente vive, e é com muita alegria que eu não só presido esse painel hoje, como vejo a quantidade de painéis relativos a métodos autocompositivos, mediação, conciliação, negociação, em diversas áreas do direito. Então, ouvir e ver as pessoas discutindo e falando cada vez mais sobre autocomposição é uma coisa que aquece meu coração. Então, eu tive a oportunidade de falar já um pouquinho aqui na quarta-feira sobre mediação e recuperação judicial, e hoje eu tenho a honra de estar ao lado desses três profissionais que eu admiro muito. Então, eu vou fazer a apresentação dos três e depois nós vamos fazer uma rodada eles vão trazer um pouquinho da experiência deles em relação à pandemia, em relação aos métodos autocompositivos, como isso tem funcionado e como isso está sendo ventilado na prática. Então, eu apresento aqui, em primeiro lugar, o desembargador Éric Simões, o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, hoje é o coordenador do NUPEMEC e já foi promotor e procurador de justiça. Temos também aqui a doutora Lúcia Mugayar Vambier, que é a coordenadora de mediação da ESA Nacional, professora da Universidade Cândido Mendes, aqui no Rio de Janeiro, e mediadora experiente. E, por último, mas não menos relevante, minha querida amiga, com quem eu tenho a alegria de trabalhar em algumas complicadas mediações, a doutora Juliana Loss, que é coordenadora do Núcleo de Mediação da Fundação Getúlio Vargas, professora também lá na Fundação, doutorando em Paris, mestre em Madrid, ela é chiquérrima, a nossa mediadora muito experiente, Juliana Loss. Então, eu vou, obviamente, mediar aqui, moderar esse painel, e as estrelas são eles e que vão falar muito para a gente. Eu quero aprender muito hoje aqui com eles. Então, vou chamar, em primeiro, passo a palavra, com muita alegria, ao desembargador Éric, a doutora Lúcia, que vai nos falar um pouco sobre autocomposição, né? O termo é muito amplo, a gente fala em autocomposição e pandemia, a gente pensa em vários formatos, em várias formas de se autocompor. A gente hoje vive numa cultura, né? Temos no Brasil enraizada a cultura do litígio, a cultura de que o Poder Judiciário é a única porta que as pessoas devem buscar quando tem problemas para resolver, e a doutora Lúcia vai contar para a gente um pouquinho do que são esses métodos, de como isso surgiu, de como isso tem se desenvolvido. Doutora Lúcia, muito obrigada, está com a palavra, fique à vontade aí para expor as suas explanações. Muito obrigada. Eu agradeço, Samantha, suas gentis palavras, tá? Eu quero, em primeiro lugar, então, agradecer o convite, né, que me foi formulado a participar desse maravilhoso evento.
Eu cumprimento também o presidente Felipe Santa Cruz, o caríssimo amigo Rony Preus Duarte, diretor da ESA Nacional. Rony, você está de parabéns. É uma honra e um desafio participar desse evento magnífico que reúne mais de 100 mil advogados e advogadas, né? É uma coisa assim, realmente impressionante. E é também uma honra compor esse painel com gente tão qualificada. Como disse a Juliana Loss agora há pouco, de manhã, no Instagram, só gente boa, né, Juliana? Cumprimento a todos, doutor Eric, Samantha, Juliana, com um abraço assim, muito, muito afetuoso, embora virtual, por hora, né? Como estou a iniciar o painel, eu não posso deixar de dizer que todos sabemos dos efeitos nefastos desse vírus e das consequências que todos estamos passando e sofrendo decorrentes desse isolamento social. Temos todos nós passado pelo sentimento de impotência diante do que não sabemos do que será, do que virá pela frente, e é evidente que a pandemia vem causando grande impacto na vida das pessoas, nas relações intrafamiliares, nas relações entre as empresas, nas relações sociais, na sociedade como um todo. Falar sobre autocomposição nesse cenário, então, seria falar sobre o restabelecimento do diálogo nas diversas facetas do conflito, que pode ter sido originado por fatos pretéritos a essa pandemia e fatos que permeiam a própria pandemia. Pode ainda esse conflito ter dado origem a um processo judicial que se encontra em andamento, ajuizado anteriormente à pandemia, e pode esse conflito ter surgido nesse momento, em virtude de N fatores que impactaram, como eu já disse, a vida social, a vida familiar, os contratos de todas as espécies, as empresas que não conseguem honrar o prometido, as dificuldades financeiras dessas empresas, as relações de consumo em geral. Enfim, a pandemia levou a todos a um estado que nós não conhecíamos até então, talvez algo comparado, como alguns dizem, ao estado de uma guerra mundial, né? Um estado de incerteza, um campo muito árido, né? Então, autocomposição, falar de autocomposição, na verdade, é falar de um produto, de um resultado que é visado quando estabelecemos o diálogo e a comunicação entre as partes que estavam em conflito. Ela pode se dar mediante a mediação, que é um método consensual de conflito, com a atuação de um terceiro imparcial, que vai auxiliar aqueles que estão em busca daquela solução a tomar um caminho com vias a uma solução, a um acordo, a uma autocomposição. Justamente buscando uma elaboração de uma solução que haja ganho mútuo. Esse é o grande viés da mediação. Pode ser também através de uma conciliação muito presente em causas cíveis de menor complexidade, nas relações de consumo, relações de vizinhança, enfim. Pode ser também o produto final de uma negociação direta entre os envolvidos e pode ser também, como eu costumo dizer, através de um simples entendimento, né? Visando por a finalização de um litígio. O método, como a gente conversou na reunião que nós tivemos que antecedeu o nosso painel, o método é desimportante, né? Principalmente nesse cenário atual. O mais importante é o resultado, né? É o resultado da busca de um consenso, é essa chamada autocomposição, que pode se dar mediante a confecção de um instrumento de transação, onde vão estar estipulados os direitos, os deveres, as cláusulas, que podemos chamar também de um acordo. Mas o que tem a ver a pandemia e a autocomposição? Eu diria que tudo, né? Porque a pandemia trouxe uma ameaça global com consequências, como eu já falei, jamais vistas. Como já dito, todos conflitos que surgem de todos os tipos, de toda a natureza, inclusive acirrando aquelas controvérsias que já existiam. Trata-se de um momento que nós podemos também ser visto como positivo, dessa forma, para ser consolidado os meios consensuais, com vista à autocomposição. Até porque, nesse cenário da incerteza, não há espaço para a incerteza do resultado de um processo judicial.
Nesse cenário em que o tempo tem tomado uma relevância tão grande, seja porque vemos o tempo passar e estamos reclusos nas nossas casas, no home office, seja porque não temos mais o domínio do próprio tempo, não há espaço para o tempo de um processo que nunca pode ser estimado, né? O processo, ele costuma ter um início, mas nunca ter uma data para o fim. No seu caminho até o resultado da obtenção da prestação judicional através de uma sentença, de uma decisão judicial, há vários e inúmeros atalhos. Então, na verdade, esse momento deve estar relacionado à busca desses métodos consensuais, porque o processo também é mais uma fonte de estresse emocional. E esse estresse emocional que já estamos vivendo, por estarmos confinados, estarmos isolados, estarmos longe dos nossos entes queridos, ele não pode ser agravado com mais um processo, a meu ver. Então, a situação da pandemia é uma grande oportunidade para a abordagem, como eu já disse, desses métodos consensuais e para incentivo dessa cultura de consenso. E a abordagem dos processos, a abordagem da via processual, mais do que nunca, deve e pode se tornar uma hipótese residual, seja naqueles casos em que não se conseguiu obter a autocomposição, seja porque a causa tem uma grande complexidade, ou seja, porque não se admite a transação daqueles direitos. Tanto é que agora, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça, com parceria com a FGV, né, em iniciativa privada, está a qualquer momento a disponibilizar uma nova plataforma para a realização de conciliação e mediação, uma ferramenta totalmente online, e servirá, no primeiro momento, para resolver o grande volume de previstos de conflitos relacionados à Covid-19. A plataforma, primeiramente, será adicionada aos casos relacionados à Covid, depois aos demais. E um terceiro momento, segundo o conselheiro Henrique Ávila, tratará também de ações coletivas. Essa nova plataforma do CNJ possibilitará também que processos já em andamento também sejam encaminhados à mediação e à conciliação, o que já era permitido, né? O que já era possível, que o nosso próprio Código de Processo Civil prevê, né? A mediação pode ser feita a qualquer tempo, inclusive em fase recursal. A conciliação, idem, alguma negociação também, e a mediação como etapa obrigatória através do artigo 334, que é o primeiro momento do processo na ação cognitiva. Então, a situação da pandemia antecipou um pouco o que nós já esperávamos que pudesse acontecer. Não há como lutar contra a tecnologia. E quem pode dizer melhor até depois é a Juliana, que participou, que, na verdade, coordenou todo o projeto da mediação da OI, um caso que reuniu o maior número de mediações, né? Então, eu me lembro bem que há coisa de 2 anos, salvo engano, numa reunião, num congresso de mediadores lusófonos em São Paulo, do ICFML, estava a ser apresentada a plataforma das ODRs, né, das plataformas online, e aquilo me assustou e me preocupou muito. Eu pensava o seguinte: nós estamos ainda lutando para incentivar uma cultura de consenso. Nós estamos ainda tentando internalizar essa cultura da pacificação. Será que nós não estamos colocando a carroça na frente dos bois? É o que eu pensava. Eu pensei errado, porque se já não tivéssemos um segmento aberto para essa possibilidade, talvez não estivéssemos hoje aqui falando sobre isso, sobre essa possibilidade de fazer uma mediação, uma negociação através do sistema virtual, de uma plataforma online, por WhatsApp, o que for, né? Então, quem nunca experimentou essa possibilidade, certamente vai experimentar, seja em qualquer tipo de plataforma dos tribunais, do CNJ, e, como eu falei, câmaras privadas também oferecendo isso. São inúmeras formas, são inúmeras as ferramentas, e há uma grande disponibilidade de recursos para isso, felizmente. Eu não vou me alongar e termino aqui falando diretamente para o profissional de direito.
é para o advogado, para advogado. Criados que somos para a beligerância, sequer estudando o conflito, a sua teoria, a teoria do conflito, a origem do conflito, nós engatamos na faculdade, logo na disciplina que nos ajuda, que nos ensina a instrumentalizar o conflito do qual pouco conhecemos. Precisamos, então, nos remodelar, precisamos nos reinventar, precisamos mudar o nosso mindset, precisamos procurar estudar e entender as técnicas de negociação. Um advogado, uma advogada preparada para sentar na mesa e participar de uma mediação faz toda a diferença no resultado daquela mediação. E isso, o advogado, ele é um grande aliado nesse sistema da mediação. O advogado não pode ser apenas conhecido como o ajuizador de processos, né? Ele também deve se despir daquela mentalidade que um bom advogado é o advogado hostil, o advogado brigão, é o pitbull. Ele tem que ser visto como alguém que visa solucionar o problema do advogado. Eu costumo dizer que quando um cliente chega, e eu costumo também orientar alunos e em conversas também, chega para você no seu escritório e te conta o caso que o levou ao seu escritório, a sua presença, esperando que você faça uma análise. Antes dessa análise, e antes de oferecer alguma coisa, você tem que perguntar para ele o que ele quer. E quase sempre ele não quer um processo, ele vai falar que ele quer uma solução. Essa solução, creio, pode ser obtida através de um método autocompositivo, pode ser obtido através de uma autocomposição. E o cenário da pandemia reforça essa necessidade, a necessidade de buscarmos esses métodos. Como bem destacou, visando a construção desse perfil ainda, tem mais uma coisa, a ESA Nacional firmou uma parceria com o CNJ, né, Juliana? A coisa de um mês, para oferecer um curso totalmente à distância, totalmente online, de mediação, né, no qual o advogado vai estar não somente preparado para atuar na mediação, ou poderá também seguir esse viés de mediador, né, esse ofício de mediador. E como destacou o nosso diretor-geral, eu vou até repetir e ler as palavras dele, os esforços voltados para os métodos consensuais devem ser intensificados. Muitas vezes são ferramentas cujo acesso é obstáculo pelo desconhecimento em relação às técnicas. Este convênio representa o vetor para uma potencial mudança cultural que é muito ansiada por todos os operadores do sistema de justiça. Muito mais do que uma oportunidade, os advogados trata-se de uma perspectiva concreta para a disseminação de técnicas que servem à cidadania. Então, eu volto lá no meu início. Pandemia e autocomposição tem tudo a ver, gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Lúcia, pela aula. Foram 15 minutos de muitos temas, né, de várias perspectivas assim, e que devem ser analisadas e pensadas por todos os que estão assistindo, especialmente essa parte final dedicada ao advogado, que ainda tem uma certa resistência à mediação e aos métodos autocompositivos, muito pelo desconhecimento, né? Tudo que é desconhecido, tudo que é novo, deixa as pessoas tensas, como a própria doutora Lúcia comentou, quando ouviu falar do modelo online, será que as pessoas estavam preparadas para o modelo online, quando ainda nem tinham internalizado a presencial? E Juliana e eu tivemos a oportunidade de trabalhamos até hoje, né, nesse caso da Oi, onde mais de 50 mil acordos já foram realizados na plataforma online, né? Então, assim, mas são dúvidas, a gente tem muitas dificuldades de atuar numa área em que a gente ainda não conhece. Então, para você, advogado, que está aqui ouvindo o nosso painel, ouça até o final, não tenha medo, porque isso é o futuro. É preciso compreender e entender técnicas de solução de conflitos para resolver o problema do seu cliente. E aí a fala da Lúcia também me fez lembrar
a fala do ministro Salomão, anteontem ou ontem aqui no Congresso, onde ele diz: as pessoas precisam compreender que negociar os contratos e cláusulas que estão sendo descumpridos de alguma forma por conta da pandemia é fundamental. E aí me lembro de um artigo que eu escrevi na semana passada, trazendo todo mundo para pensar junto. E vou colocar aqui essa pergunta para depois, ela é meio picante, mas para todo mundo pensar um pouco e no final a gente falar. Será que a gente não poderia caminhar para, legislativamente, inclusive, para ser uma condição de uma demanda judicial a prova de que você tentou renegociar o seu contrato? E aí eu lembro do Anderson Schreiber com a tese dele, onde ele se tornou professor titular da UERJ, onde ele diz que há no ordenamento, sim, o dever de renegociar. Então, fica aqui essa pergunta, mas eu passo a palavra agora ao desembargador Eric, que vai nos contar a experiência dele à frente do NUPEMEC, lá no Tribunal de Justiça de Pernambuco, especialmente nessa pandemia, e como que isso tem acontecido, em razão do isolamento social, as pessoas não podem mais se encontrar, mas como que o tribunal está conseguindo aí vencer e tentar solucionar conflitos no meio dessa pandemia. Desembargador, muito obrigada, a palavra é sua. Obrigado, Samantha. Agradeço também e parabenizo as belas palavras e a ótima aula da doutora Lúcia. Queria também registrar aqui a satisfação de estar participando do painel com a doutora Juliana Lois, que eu já fui aluno dela com muito prazer em 2016. Depois já nos encontramos em outros eventos por aí. É uma amiga querida e tem uma parceria grande também aqui com o Tribunal de Pernambuco. Para mim, eu queria também, inicialmente, agradecer a oportunidade ao presidente da OAB Nacional, o doutor Felipe Santa Cruz, também ao meu amigo Rony Prios Duarte, que é o diretor nacional da Escola da Advocacia. É um prazer e um privilégio, agradeço muito o espaço concedido. Para mim também é uma honra que, antes de entrar na sala, eu vi o nome, Sala Otávio Lobo. Otávio Lobo foi meu professor na Faculdade de Direito do Recife, professor emérito, uma pessoa figura exemplar e que faleceu agora, em maio, justamente por conta da Covid. Para mim foi um prazer estar participando da sala que homenageia o doutor Otávio Lobo. Bom, como a doutora Samantha falou, eu vou falar um pouco da experiência do nosso tribunal. O TJPE, ele sempre foi referência na parte de conciliação. Em 2007, foi criado um instrumento, uma resolução no tribunal, que criava as câmaras e também as centrais de conciliação. Logo em seguida, ou seja, antes da resolução do CNJ, que determinava em 2010. Então, logo depois disso, foram criadas as Casas de Justiça e Cidadania, que temos ainda aqui em Pernambuco e faz um trabalho extraordinário, que além da conciliação normal, ela oferece serviços de psicologia e de assistência social, ou seja, além da conciliação, tem um trabalho social extremo. É uma ação de cidadania maravilhosa, que sempre estamos fazendo eventos para a comunidade, e isso é muito bom, comunidades carentes, que sempre existem essas comunidades, e tem um retorno muito bom, muito importante. Também o Tribunal de Justiça foi precursor do sistema pró-endividados, que é o superendividado, que ele tem a negociação com vários credores e depois que ele consegue a conciliação, ele passa a ser monitorado e assistir palestras, eventos, para que não volte a ser um devedor, quanto mais como era antigamente. Então, temos esse programa aqui também, existia inicialmente aqui no Recife e hoje já está também em Caruaru. Então, o Tribunal de Justiça foi pioneiro em vários aspectos e o CNJ, inclusive, esteve aqui para pegar essa prática e levar para outros estados. Mas aí houve uma acomodação, não se adequaram, o tribunal não se adequou a 125 do CNJ, e só em 2017 foi que ele estruturou o NUPEMEC. E aí eu ingressei em 2016, tive o total apoio da presidência e fizemos vários eventos, crescemos em várias áreas, por exemplo, Casa de Justiça e Cidadania, existiam 3, atualmente tem 8. Sejus, que eram 7, estamos com 23 atuando em todo o estado. Inclusive, Fernando de Noronha tem uma Casa de Justiça e Cidadania que funciona muito bem e presta um excelente serviço. E câmaras privadas eram 23, subimos para 33, e o pró-endividados, que estamos agora com essa unidade em Caruaru. E, ao lado disso, fizemos também um trabalho grande de trazer os ministros, como foi citado aqui pela doutora Lúcia Salomão, que é um especialista na matéria, como o ministro Buzzi também,
como Roberto Bacelar, o conselheiro Henrique Ávila também veio aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco para trazer essa experiência e sensibilizar os magistrados. E foi um resultado muito bom. Eu me lembro que em 2015, na Semana Nacional, tinha apenas 39 juízes. Em 2018, chegamos a mais de 400 magistrados, ou seja, esse trabalho surtiu efeito e foi uma coisa muito importante. E o presidente do tribunal de 2017, ele tinha uma sensibilidade extrema. Ele foi até convocado aí há algum tempo no STJ, que é o desembargador Leopoldo Raposo. Ele criou um ônibus itinerante, ou seja, um ônibus adaptado para a conciliação, com 3 salas e o gabinete do magistrado. Esse ônibus circula no interior do estado, já foi até o sertão 2 vezes, e nas comunidades carentes que não têm acesso à cidadania. Então, lá é uma prova extrema de cidadania, quando a gente vê a população carente sendo atendida nas mínimas coisas, seja exame, documentos e tantos outros serviços que são fornecidos. Eu, inclusive, no começo, eu até estranhava que a gente fornecia manicure, oferecia, nessa ação de cidadania, cabeleireiro. Eu achava que é uma coisa que não tinha nada a ver com o Tribunal de Justiça. Mas eu participei de várias ações e uma me comoveu quando foi feito no centro do Recife, que moradores de rua iam lá para ter esse atendimento, ou seja, a pessoa que era esquecida pela população, pelo Estado, estava sendo, pelo menos naquele momento, tendo uma assistência momentânea. Então, isso aqui é uma coisa diferenciada. Bom, a gente também criou 17 salas para a conciliação no 334, e vários outros eventos que não vale ficar citando, mas que me deixa muito feliz, porque em 2016 a gente figurou entre os 10 tribunais de médio porte em 8º lugar. No ano passado, segundo Justiça e Número do CNJ, estávamos na vice-liderança dos 10 tribunais de médio porte. Isso me deixa muito feliz, porque realmente houve uma resposta. Os advogados entenderam que era importante a conciliação, os magistrados entenderam, e principalmente a população. Mas veio a pandemia. E com a pandemia, não tínhamos nos preparado para a forma digital. Até no ano passado, a doutora Juliana esteve aqui para tentar fazer uma parceria, que até agora não foi firmada, mas se Deus quiser, em breve. Mas aí, com a pandemia, tivemos que correr atrás do prejuízo. Então, fizemos em pouco tempo, ou seja, no dia 31 de março, foi publicada uma instrução normativa regulamentando a conciliação por WhatsApp. Depois, mais uma semana seguinte, por videoconferência, já com a plataforma do CNJ, e que tem um acesso e um resultado extraordinário. Eu tenho aqui uns números básicos que, nesse período, ou seja, de abril para cá, já foram agendadas 4.700, mais de 4.700 audiências com 2.184 acordos firmados num valor de R$36 mil. Ou seja, com a dificuldade, a gente criou esses instrumentos e teve o resultado. A população, na sua casa, através do telefone, por WhatsApp ou por videoconferência, está conseguindo resolver seus problemas. E o que me impressiona e que me deixa muito feliz é o índice dos processos que foram realizados audiências, 46% houve acordo. E o que eu destaco mais é que no pré-processual esse número chega a 69%. Ou seja, uma coisa extraordinária e que pegou. É uma dificuldade que veio com a pandemia, mas que será levada para o resto. Tenho certeza que será o carro-chefe nosso daqui por diante, essas conciliações por videoconferência, por WhatsApp. E, pensando nas empresas, a gente se antecipou o projeto de lei, que ainda está tramitando no Senado, que é o 1397, agora 2001, de 2020, que institui as medidas de caráter emergencial destinadas a prevenir a crise econômica e financeira dos agentes econômicos, alterando transitoriamente o regime jurídico de recuperação judicial e também as recomendações do CNJ para criar o Sejusc empresarial, e criamos uma instrução normativa que instituiu o Programa Especial de Negociação Empresarial Covid-19 para a realização de conciliação e mediação em disputas empresariais diretamente relacionadas aos impactos causados pela pandemia. Esse é um instrumento que foi lançado agora, no mês passado, que ainda não pegou, ainda não está incipiente, estão realizando as audiências, mas ainda não é uma coisa forte, até porque o comércio ainda não voltou a funcionar de forma efetiva, né? Bares, restaurantes, as empresas
ainda não estão funcionando a contento, então eu tenho certeza que esse instrumento será muito utilizado. Então, essa é a nossa experiência, é a nossa prática, e que eu vejo com excelente perspectiva. Minha formação, desde que eu cheguei ao Recife, como foi destacado, eu fui do Ministério Público, em 96 eu era da Fazenda Pública, e depois fui para o Tribunal de Justiça e, novamente, eu sou titular de uma Câmara de Direito Público. E a conciliação, para mim, era uma coisa distante. Em 2016, eu conheci, me apaixonei, e eu tenho a certeza plena que esse é o futuro da justiça brasileira. Não se pode ficar eternamente ajuizando, entrando com ação e abarrotando os tribunais, porque nossos juízes eles são muito trabalhadores. Inclusive, no mundo, o maior índice de julgamento é da justiça brasileira. Mas, infelizmente, a quantidade de processos que entra é muito grande. Então, eu vejo com bons olhos, adorei a aula ministrada por doutora Lúcia, que ela explicou isso muito bem. Eu não vou entrar nesses detalhes, que depois terá a professora Juliana, que também é especialista, uma pessoa que fala com facilidade extrema e um conhecimento incrível. E meu resumo é esse, é que a pandemia veio, é uma coisa terrível, né? Como destaquei, o meu professor Otávio Lobo faleceu, vítima dela, atingiu todo mundo, a sociedade como um todo, mas tem que ver uma luz no fim do túnel, e eu entendo que essa luz é através da conciliação dos meios de autocomposição. Então, eu encerro por aqui essas primeiras palavras e passo a palavra de volta à nossa moderadora Samantha. Muito obrigada, desembargador. Realmente, assim, impressionante. Parabéns pelo trabalho do tribunal. Os números falam por si só, né? É incrível. Quando a gente conversou um pouquinho antes do painel sobre essa forma de solução de conflitos via WhatsApp, eu fiquei assim, boca aberta. A gente realmente, cada dia, aprende uma coisa nova e vê como é possível conciliar das formas mais distintas possíveis. E o índice apresentado é um índice maravilhoso. Me lembrei aqui da plataforma consumidor.gov, né, uma plataforma também que está aí à disposição de todos os consumidores, que tem um índice de acordo de 80%. Então, assim, é fato, as pessoas estão prontas para acordar, estão prontas para dialogar, mas às vezes falta, como a doutora Lúcia falou logo no início, um profissional ou um terceiro que ajude elas, ou uma plataforma virtual que ajude essas pessoas a se encontrarem e a resolverem os seus problemas. E aí me lembrei também, na fala do desembargador Eric, dos Sejusques, né? O Sejusque empresarial, a gente pensa, às vezes, muita gente ainda quando ouve falar em mediação, ou pensa numa mediação familiar, no máximo numa empresa familiar, quando, na verdade, a mediação empresarial está aí acontecendo muito bem, obrigado. E aí, nesse sentido, o CNJ acabou de recomendar, né, a publicação ainda não aconteceu, mas já foi aprovado o ato pelo CNJ de criação, recomendando aos tribunais de justiça do Brasil que criem sejusques especializados em recuperação de empresas, porque a gente sabe que a crise sanitária está causando uma crise econômica absurda e a gente espera, né, infelizmente, um pedido de recuperação judicial muito grande e pedido de falências também, além daquelas empresas que efetivamente já estão fechando as portas. Então, o projeto pioneiro do Tribunal de Justiça do Paraná criou pela primeira vez o Sejusque empresarial. Vários tribunais têm seguido essa tendência, já são 5 tribunais que criaram regimes especiais para acolher esses empresários, e aí o CNJ agora também recomenda, e eu tenho certeza que essa recomendação vai ser muito bem recebida, porque, como o desembargador Eric disse, basta conhecer a mediação para se apaixonar. Todos nós 3, nós 4 passamos por isso. A partir do momento que você conhece, você não quer mais largar. Então, vou dar a palavra agora à nossa querida Juliana Loss, que tem muita experiência prática fazendo todos os tipos de mediação. E aí quero ouvir de você, Juliana, como tem sido, né? Como foi, por conta da pandemia, essas mediações mais presenciais, mais artesanais, que
A gente sabe que a mediação precisa daquele acolhimento, a pessoa precisa se sentir, né? O mediador consegue reduzir a temperatura emocional existente nos conflitos. Como tem sido fazer isso via virtual, através dessas telinhas que a gente fica se olhando, mas não pode se abraçar? Como tem sido sua experiência aí com relação a isso, Ju? Conta pra gente. Olá, boa tarde a todos. Queria, antes de tudo, agradecer o convite da Ordem, na pessoa, né, do Rony, da Escola da Advocacia, também a Lúcia, que está à frente da mediação aí na OAB Nacional, e é super importante ter gente da área trabalhando esse tema dentro da advocacia, então fico muito contente. Aos meus amigos, não vou dizer colegas, porque são realmente pessoas com quem constantemente eu estou em contato e gosto muito, tanto o desembargador Eric como a Samantha. São cada um numa posição diferente, é interessante, né? A composição desse painel acabou sendo bem complementar. A gente havia conversado, combinou antes, de conversar um pouco sobre casos concretos, né? Então, não vou trazer nada de teórico muito interessante, acho, inclusive, que a capacidade da Lúcia de juntar em 10, 15 minutos aquela quantidade de informação ali, eu achei impressionante, acho que não precisava mais nada em termos de teoria, então a gente também vai falar um pouquinho do que aconteceu. Eu tentei dividir em 3 pontos, Samantha, a apresentação aqui para vocês. Assim, daqueles casos, vou falar da prática mesmo da mediação, tá, gente? Daqueles casos que foram iniciados antes, ou seja, aqueles casos que estavam em curso de mediação, aí veio a pandemia, a gente não pôde mais se encontrar. Vou falar depois daqueles casos que foram iniciados durante esse período de quarentena, né, que já é bem longo e deve ainda permanecer aí, pelo menos em alguns lugares também, por um tempinho ainda. Então, a gente teve alguns casos que iniciaram e terminaram durante esse período, e também no que deve se iniciar após o fim da quarentena, ou após a vacina, ou após, enfim, quando tudo sossegar um pouco. E acho que a Samantha já deu o tom aí, né? Ela já, inclusive, falou da recomendação do CNJ. Nesse sentido, eu acho que a pandemia, e aí eu vou fazer uma homenagem, muito, esse período todo é muito difícil, né? Me emocionei, Eric, quando você falou da perda do seu professor, porque eu acho que todos nós perdemos algum professor, né? Foi muito cruel como essa doença veio a afetar os nossos postos de sabedoria, e então é um momento difícil mesmo. Então, me emocionei quando você falou, então vou aproveitar para homenageá-lo. Ele devia achar que a gente era um pouco vanguardista demais, mas vamos lá. Nos processos de mediação, nos procedimentos de mediação que foram iniciados antes, o que aconteceu? A tecnologia já existia, todo mundo já de alguma forma tinha contato com tecnologia. Não tem quase um ser nesse mundo, pelo menos no mundo empresarial ou da advocacia, que não tem um celular. Existe a questão da acessibilidade? Existe. E teve esse impacto, tá? Sobretudo aquelas pessoas que foram mais, né? A gente está falando das pessoas mais idosas ou com mais idade. Eu senti essa dificuldade. Então, às vezes, um presidente de empresa, ou familiar, ou alguma coisa assim, que tinha mais idade, eu senti uma dificuldade de acessibilidade no início. Agora, não. E tem algumas plataformas que são preferidas deles, né? Então, a primeira coisa que pergunta é assim, o mediador é a capacidade de se adaptar à ferramenta que aquela pessoa vai ter mais assim, conforto e facilidade de usar. Então, pode ser qualquer coisa. E eu acho que o Tribunal de Pernambuco acertou em cheio quando abriu essa possibilidade. Eu acho que a ideia é essa mesmo, porque existem vários canais e cada um vai se sentir mais confortável com alguns, né? Então, isso foi importante para mim, ter essa flexibilidade aí de Zoom, Teams, Skype, Webex, Rebels, tudo que for necessário, a gente se adapta, porque, sobretudo nós que somos mais jovens, temos mais capacidade de lidar com a tecnologia algumas vezes, ou não, né? Tem gente também que é jovem, mas tem dificuldade, não gosta, enfim. Eu estou me achando super jovem, né? Como diz, o espírito pelo menos é. Eu senti um impacto muito positivo naqueles casos, se eu soubesse, eu teria usado ou forçado um pouco
o uso da tecnologia, em alguns casos, por exemplo, casos multiparte, quando são muitas partes. Mesmo com repartições públicas, assim, tem um caso que o ministro Aldir Passarinho e eu trabalhamos já tem mais de 2 anos. Claro que são mediações fora da caixinha, né? São coisas bem complexas e que, se eu ouvir falar assim, ó, é de se assustar, né? 2 anos trabalhando num caso, 2 anos trabalhando num caso. Do problema também, né? São mais de 300 mil famílias afetadas no país. Esse teve um impulso muito grande de celeridade e acaba que essa celeridade ela ajuda no ânimo das pessoas que estão participando da mediação, né? E ajuda também na tomada de decisão interna. Então, nesses casos que eram muitas partes, e antes, por exemplo, para você fazer um agendamento que parece um ato de menos valor, vamos dizer assim, mas que eu particularmente julgo um dos principais, né, conectar essas pessoas para estar no mesmo lugar ao mesmo tempo engajadas, eu tive um impacto super positivo nesses casos que antes eram muito difíceis, seja por conta de agenda, seja porque as pessoas moram em estados diferentes, foi super positivo. Então a gente teve foi um pouco o Juscelino Kubitschek, assim, foram 10 anos, né, bem concentrados e mostrou que, assim, para esses casos, a tecnologia é fundamental. É claro que o Aldir e eu, a gente sempre conversa muito sobre isso, porque a gente percebeu o impacto disso, mas a gente diz ao mesmo tempo, mas naqueles casos em que a gente teve a primeira reunião, aí eu já vou falar daqueles que começaram durante o período de quarentena e que, naturalmente, pelo afastamento, pelo isolamento, a gente não teve o contato, a gente sente falta. Ou então, naquelas reuniões em que as pessoas precisam e querem tratar de ou emoções ou informações mais delicadas, naturalmente há sempre uma preocupação também com o uso da tecnologia, ou porque um pode estar gravando, ou porque você não sabe, por exemplo, se tem uma pessoa aqui atrás do meu computador falando o que eu tenho que falar, enfim. A gente vivenciou algumas situações assim, que se fosse presencial, ia ser muito melhor. Então, teve essa questão. Se for assim, sobretudo o primeiro encontro, quando você não conhece as partes, eu acho fundamental, acho bem legal se puder prestigiar o encontro presencial. Agora, continuidade, sobretudo naqueles casos que têm distância física, eu tenho certeza que a gente vai adotar, a não ser que a sociedade, as pessoas não queiram mesmo, né? Sejam muito resistentes. Mas eu acho que a principal barreira foi quebrada aí. Então, a gente teve esse impacto muito positivo. Curiosamente, mesmo tendo essa sensação um pouco estranha de quando você não conhece as partes, eu tive 3, 4, vou fechar um quarto agora, casos em que eu não conhecia as partes. Eu achei muito esquisito isso. Eu gosto de ter o contato, né, o físico, e não tive contato com nenhuma das partes que eu não conhecia. Só conhecia os advogados, porque normalmente quem trouxe também os casos durante a pandemia, os casos novos, foram advogados que, de alguma forma, já tinham participado de mediações. Isso foi bem legal. Alguns não tinham participado de mediações extrajudiciais, e aí foi a primeira vez que procurou, então foi bem legal, porque teve esse estímulo, mas se não tivesse tido a experiência lá no tribunal, lá no outro lugar, não saberia, não conheceria, não saberia nem como iniciar. Então, alguns escritórios que e é engraçado, porque alguns escritórios muito bons de contencioso deram esse passo agora, durante a pandemia. Nem pensaram. Então, assim, por que também? Porque foi muito mais fácil, provavelmente, você convencer o seu cliente que vale a pena pagar por um procedimento que você, enquanto isso, a justiça não está parada, né? Vamos dizer assim. Mas, por exemplo, um processo físico, quem tem processo físico ficou, né, uma situação um pouco difícil agora. E mesmo para ajuizamento de ações. Foi uma ótima desculpa para dar esse passo com alguns clientes. E engraçado que em alguns casos que me chegaram, eu falei assim, não, mas isso aqui vocês conseguem resolver com negociação mesmo, assim. A comunicação era boa, não tinha tido nenhum grande problema. E aí o cliente fala, não, mas a gente gostou desse negócio que tem alguém cuidando, perturbando o outro lado para dar resposta, levando a informação de uma forma menos... Aí, assim, então foi bem bacana nesse sentido. E o que vai vir depois, né, o que vai vir agora, eu acredito que são os passos institucionais, né, assim,
alguns magistrados, e alguns tribunais, sobretudo, tiveram muita dificuldade no passado, seja para ter recursos, seja para ter atenção da própria gestão do tribunal, seja para ter abertura de colegas. Então, nesse momento, foram esses para frente, vamos dizer assim, acabaram abrindo espaço para esses tribunais conseguirem fazer o tratamento, sobretudo o tratamento preventivo. A gente sabe que vai vir aí uma onda enorme de demandas, alguns setores extremamente afetados, alguns casos a gente já está sentindo. Por exemplo, eu não entendo por que Samanta é especialista em empresas de insolvência, né? Eu não entendo por que até hoje a gente não tinha, se comparado a outros países, um procedimento pré-processual ou extrajudicial de alguma forma conectado com o judiciário que fosse de fato efetivo para a recuperação de empresas. A gente tinha recuperação extrajudicial, mas é pouquíssimo utilizada, enfim. Mas eu tenho certeza que a via pré-processual vai colar. É engraçado, né? Se a gente tem a previsão legal para uma coisa, não funcionou muito bem. Mas eu tenho certeza que a mediação pré-processual sobretudo se a gente tiver um impacto em algum momento de suspensão de prazos, né? Eu acho que vai ser um super sucesso. E quando você conversa com alguns empresários, eles falam, mas a gente pode usar isso. A gente estava num painel, mas a pequena e média empresa pode usar isso, o custo é muito alto. Eu não queria contar, não, né? Mas Gente, eu não sei se foi para mim, mas eu acho que para todos, acho que a Juliana caiu, né? Então, vamos esperar, eu queria, enquanto ela volta, ela com certeza vai conseguir voltar, estava tão interessante, estava delicioso, na verdade, ouvi-la, e voltei. Quando ela falou... Voltou? Então tá bom. Voltei, então, era só porque eu ia contar fofoca. Então, querida, a palavra é sua. Não estou vendo o seu vídeo, você já voltou com o vídeo? Eu voltei, não sei se com vídeo, mas eu pelo menos já posso falar fofoca, né? Então pronto. Fofoca, a gente consegue. Bom, então esse é um dos pontos também que eu ia trazer, que é a questão muitas vezes, quando a gente tem essa conexão, esse contato online, tem algumas coisas positivas, algumas coisas negativas. Negativas é a questão da acessibilidade e a questão, às vezes, da instabilidade, né? Então, isso pode acontecer, pode cair enquanto eu estou falando, pode cair enquanto eu estou em mediação, e, às vezes, isso pode ser feito também como ser usado como uma forma... você está dentro de uma sala, você não consegue sair quando alguém te pergunta alguma coisa, mas você está aqui... Ju, na verdade, essa sua caída agora foi proposital, né? Para a gente mostrar como isso pode acontecer na prática. Você não se desespera, aguarda que a sua mediadora vai voltar. Vai voltar. Inclusive, essa é uma preocupação que a gente tem na plataforma do CNJ e tudo, justamente para que todo mundo não desista e vá embora. Isso faz parte do meio virtual. Mas um outro ponto que é interessante, e aí eu vou já finalizando a minha fala, para não correr o risco de cair de novo, se eu for contar uma outra fofoca, eu achei interessante assim, a pontualidade, né? Como nós começamos a ter uma pontualidade extrema nos nossos encontros profissionais. Então, isso aumentou a produtividade de uma forma e, inclusive, das sessões de mediação. Então, assim, eu estou super contente, porque está dando para fazer muito mais coisa, acho que está funcionando muito bem. Acho que faz falta um encontrozinho. Eu tive só em todo esse período, eu tive só um acordo que eu tive que ter a assinatura presencial, o resto tudo foi assinatura digital ou de alguma forma digitalizada. Mas teve um que a gente teve, o pessoal do cartório teve que ir, porque tinha o envolvimento de imóveis, então a gente teve que comparecer presencialmente. Aí foi até gostoso, assim, vamos dizer. Mas, sem dúvida, veio para ficar o uso da ferramenta online para que a gente possa usar os métodos consensuais. Agradeço muito a participação, o convite, e deixo a todos aí com o meu pensamento positivo em relação ao pós-pandemia. Acho que vai ser melhor. Querida Ju, muito obrigada. Já que a gente já até caiu, eu já até estou chamando de Ju, né? Dada a intimidade aqui e a leveza que está esse painel. Eu acho que o painel está tão gostoso, é uma pena que a gente só tem mais 10 minutos, porque assim, tá bom demais ouvir e falar. E eu acho que a Juliana trouxe realmente um ponto que eu não tinha ainda parado para pensar, como essa dificuldade, a gente sabe que o Poder Judiciário está trabalhando, a gente sabe que ele está sendo muito produtivo, a gente vê, os números mostram e revelam isso,
Eu até brinco, assim, alguns encontros, algumas lives, eu comento. Também a gente está tendo muita produção porque estamos todos, na verdade, em prisão domiciliar, né? Porque se a gente tivesse a oportunidade de estar saindo de casa, eu não sei se a produção seria tão grande. Fato é que estamos todos presos em casa, então, naturalmente, a nossa casa, isso não é nem home office, né? Na verdade, como a gente está em casa o tempo todo, estamos trabalhando, a produtividade de todos está muito alta, e eu não tinha me dado conta de como isso, a gente saber que o judiciário está trabalhando, mas, no fundo, não está trabalhando com o seu normal. Então, assim, até para ajuizar uma demanda, o advogado, naturalmente, pensa duas vezes, porque sabe que o acesso assim, pode ser complicado, tentar despachar depende muito do magistrado. Então, assim, eu acho que isso realmente, como a Juliana falou, acendeu uma luz na cabeça das pessoas mais importantes, ao meu juízo, que para fomentar e cada vez a gente disseminar mais o uso dos métodos autocompositivos, que é o advogado, que, na verdade, é a primeira pessoa que o cliente procura quando tem um problema. Então, se o advogado diz a ele, vamos ajuizar uma demanda, e não traz outra janela, é essa janela que ele vai. Mas se o advogado traz ao seu cliente a possibilidade de vamos, então, procurar um procedimento de mediação, você vai conhecer e vai gostar. E como eu disse a Juliana, tem casos que você nem precisaria, na verdade, de um mediador, uma negociação direta funcionaria bem, mas a pessoa gosta, gente, porque quem não gosta de ser bem tratado, de ter carinho, de ter atenção, de ter uma organização, isso é muito importante para os negócios, né? Para as soluções. Então, assim, eu vou agora, então, passar a palavra à doutora Lúcia para as considerações finais. Cada um vai ter aí uns 2 minutinhos para a gente falar um pouquinho, dar o seu recado final. Então, doutora Lúcia, fique à vontade. Se quiser, faça aqui suas considerações e depois a gente passa a palavra para o desenvolvimento. Bem, eu acho que a fala da Juliana reforça o que foi falado no início, né? A necessidade de um novo perfil. E, às vezes, esse perfil de advogado vem pela necessidade, como veio com a pandemia. Quer dizer, o exemplo que a Juliana deu, ilustrou muito bem, de um escritório fortemente contencioso, buscar, na pandemia, essa alternativa consensual e fazer questão de haver a intermediação, a presença de um terceiro, porque essa presença de um terceiro dá também muita clareza às partes. Não é o meu advogado em entendimento com o outro, é o meu advogado me assessorando, mas com a participação de um terceiro que está nos auxiliando, que está ali fazendo uma agenda, né, das prioridades, que vai buscando, se tem uma via que está mais difícil, vai para essa, se tem um ponto que não chega, mas chegou nesse ponto. Então, essa é a função realmente do terceiro imparcial na mediação, ou até numa negociação, como a Juliana atuou muito bem. Juliana devia ter explorado, se tiver mais um tempinho, falar 2 minutos do projeto da Oi, né, que foi uma coisa assim, eu acho que foi uma coisa pioneira, que alavancou as plataformas digitais, né? E a gente está vivendo tudo isso, eu acho que em grande parte por ter começado com aquele projeto da Oi, né? E isso daí mostra realmente a necessidade. E eu clamo muito, sabe, para você que está nos assistindo, advogado, para olhar para esse viés do perfil do advogado contemporâneo, do advogado atual, esse que está tendo a necessidade do cliente, não apenas buscando a via judicial. É esse o recado que fica. Obrigada, doutora Lúcia. Desembargador, está com a palavra. Obrigado, Samanta. Não, eu queria registrar que o Tribunal de Pernambuco, inclusive, subiu sua produção na pandemia, porque só nos deslocamentos que se perde de tempo é extremo. E eu, por exemplo, o tribunal todo, o estado inteiro é interligado e tem PJE em todas as comarcas do estado. Então, todo mundo pode trabalhar e, por exemplo, eu recebo processos inúmeros todos os dias e trabalho sábado, domingo, feriado, para manter o acervo em dia, porque se você deixar acumular é pior. Então, eu estou aproveitando para trabalhar muito, e o tribunal todo, inclusive, saiu recentemente uma pesquisa, e que o TJPE ficou entre os 10 de médio porte em 4º lugar em produtividade, e em todo o Brasil ficou em 9º. Ou seja, uma coisa extraordinária que o nosso tribunal soube aproveitar. E eu também aproveito o gancho deixado por doutora Lúcia, e que tento promover e incentivar a conciliação.
porque é a melhor forma. Você entrar com um processo, ter o desgaste do trâmite processual, com audiência, com tudo. Então, aquela relação nunca vai se pacificar. Sempre vai existir uma insatisfação. Quem ganhou pode ficar satisfeito, mas quem perdeu vai tentar recorrer, ter inovações. E havendo a conciliação, você resolve da melhor forma, porque não há uma imposição do Estado, há uma construção das partes e cada um escolhe e diz o que é melhor para aquela situação. Então, eu entendo que é a solução, e eu realmente passei a ser fã mesmo da conciliação, e se Deus quiser, cada dia ela vai crescer mais. Agradeço a oportunidade, agradeço inclusive ao meu amigo Rony, que deu o privilégio da gente fazer aqui em Pernambuco o curso EAD para advogados, né? Também agradeço ao ministro Henrique Ávila e ao o presidente do Supremo, que também iremos fazer aqui a conexão do PJE com o consumidor.gov, ou seja, e tem outros projetos aqui que, se Deus quiser, a gente vai alavancar, como Juliana, se Deus quiser, aquele da Fundação junto lá de Caruaru, se Deus quiser, vai sair, né? Da conciliação do sistema financeiro de habitação. Muito obrigado e agradeço a todos. Obrigada, desembargador. Nós que agradecemos a sua participação. Passo, então, a palavra para as considerações finais da Juliana, que tem que responder à pergunta da doutora Lúcia, tem que dar uma explicaçãozinha a mais aí do nosso processo em que a gente atua juntos e que tem sido uma grande felicidade para a gente fazer tanto acordo virtual como as mediações presenciais, conduzidas aí pela Juliana. Então, Ju, fala um pouquinho aí do processo da Oi. Vou responder os dois, né? A Lúcia trouxe, a Lúcia é o máximo, né? Ela está aí falando da grande iniciativa que era fundamental para a gente dentro da ordem, que era, né, tratar a formação dos advogados consensuais. Acho que isso é um golaço da nossa instituição, acho que é fundamental para a mediação. Acho que a gente começa a acertar o caminho do estímulo aí. Sobre o projeto da Oi, eu acho que sim, foi um grande passo, acho que ele acabou, felizmente, servindo de porte, de exemplo, né, de teste, vamos dizer assim, e eu posso dizer uma coisa, que todo projeto muito inovador, a Samantha sabe disso, ele no início ele conta com muita resistência, ele tem uma série de dificuldades, mas depois que você traz o resultado, é impressionante como isso tem um impacto positivo, né? Assim, não fica nada de dificuldade daquilo tudo que você passou. E o caso do projeto da Oi, acho que foi o primeiro grande caso em recuperação, o primeiro grande caso com ODR no país, o primeiro grande caso de ODR com o judiciário. Então, assim, era muita inovação junta. E só surgiu por conta de uma crise, porque ninguém sabia lidar com o processo do tamanho do processo da Oi. Se não tivesse o problema, não teria surgido, poxa, aqui, um mega case para a justiça brasileira. E aí, falando de um outro grande case, que eu acho que, em termos de complexidade, Eric, a gente tem, nesse mês que vem, até uma boa notícia para te dar, nesse mês que vem, a gente vai colocar, vai rodar o projeto do Sistema Financeiro Habitacional de Caruaru. Tem muito tempo que a gente está trabalhando nisso. O Tribunal de Pernambuco é um espetáculo, né? Vai ser um projeto conjunto Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, com o apoio do STJ, com o apoio do CNJ. Aí vamos ressaltar sempre o ministro Salomão, o conselheiro Henrique Ávila, o presidente Toffoli, todo mundo apoiando. Acho que vai ser um piloto de um dos grandes projetos que a gente vai ter na Justiça aí nos próximos tempos. Então, eu fico muito feliz de poder participar e ter pessoas tão positivas assim para fazer com que isso vá adiante. Se não tiver essas pessoas corajosas, nada acontece. Então, é só agradecimento mesmo. Ai, Ju, muito obrigada, Juliana, doutora Juliana Lopes. Agradeço à doutora Lúcia, ao desembargador Eric. Fomos aqui pontuais, começamos na hora, estamos terminando na hora, sem nenhum corte. E eu agradeço muito à OAB, parabenizo mais uma vez por esse evento maravilhoso, que pôde dar a tantas pessoas tanto conhecimento, né? Se a pandemia está trazendo muita coisa ruim, ela também tem trazido uma coisa muito boa, que é esse compartilhamento de informações, de conhecimento. São muitas reuniões virtuais, lives, assim, a produção de conteúdo tem sido muito intensa, né? Então,
Então, gente, muito obrigada. Eu encerro, então, aqui o painel. Desejo a todos um excelente final de semana. Obrigado, palestrantes. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau.